Bom dia, vencedores! Que o teu dia seja repleto da graça e da paz de Cristo e que o teu lar seja inundado de bênçãos sem fim. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas nesse dia. Declaramos que somos totalmente dependentes de Ti. A Tua graça, a Tua presença nos basta. Nós queremos estar em Ti a todo instante. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha se manifestar no lar dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão comigo nesta oração. Em o nome de Jesus, Pai, que esses ambientes sejam repletos da Tua presença, transbordantes da Tua presença, para que nós venhamos ser transformados por Ti, conduzidos por Ti, guiados por Ti. Que o Teu amor leal ultrapasse, Senhor amado, as barreiras do nosso coração, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso falar, para que as pessoas, Pai, ao estarem conosco, eles venham sentir a Tua presença e queiram mais e mais de Ti. Move, Senhor amado, céus e terra ao nosso favor. Nós te pedimos, Pai, vem com a Tua intervenção, com milagres extraordinários nesse dia, em um nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus é bom o tempo todo. Sabe, a bênção de Deus está estabelecida sobre você. Estabelecida. Talvez você possa olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para frente, para trás, para baixo, para cima e não encontra a bênção de Deus. Mas ela está estabelecida e eu posso provar isso para você. A palavra de Deus nos mostra que a bênção de Deus já está estabelecida sobre nós. Já está estabelecida. E eu quero ler com você o livro de 2 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, verso 20, do 20 ao 22 eu quero ler com você. E nós vamos perceber aqui que a bênção de Deus já está estabelecida. Antes, é claro, eu quero pedir que você deixe sua curtida nesse vídeo, é importante para que o YouTube entenda a relevância da mensagem e divulgue essa mensagem para outras pessoas. Eu não estou aqui em busca de outra coisa a não ser de abençoar a sua vida. Eu sou só um mensageiro e a mensagem vai ser passada. Por isso eu te convido, junto comigo, a ser um abençoador. Curte esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos ao texto? Vamos ao texto? A vontade de Deus está estabelecida sobre nós e glória a Deus por isso. A bênção de Deus está sobre nós. A promessa de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida no nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 ao 22 diz assim: Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o Amém é proclamado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. Sabe, nós precisamos compreender o que as Escrituras dizem. E é muito interessante porque Paulo, ele revela aquilo que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração nessas cartas. É claro que naquele tempo ele estava escrevendo à igreja de Coríntios, a segunda carta a essa igreja, ao povo de Deus que estava lá. E essa carta foi inspirada pelo Espírito Santo ao ponto de chegar a entrar no cânon, dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque ela ultrapassou as barreiras da igreja e chegou até nós, como uma instrução, como um norte, como algo que nós precisamos ler, compreender, para então seguir ao Senhor. Nós lemos que pois tantas quantas forem as promessas de Deus, isso mostra que não é apenas uma promessa, mas tantas quantas forem. Significa que Deus tem diversas promessas para mim e para você,
Talvez você diga, não, Deus me prometeu apenas isso. Só que a sua vida é uma promessa de Deus. O local onde você trabalha é uma promessa de Deus. A sua casa, o seu lar é uma promessa de Deus. Os seus bens é uma promessa de Deus. O quanto você tem na conta bancária e o quanto ainda vai ter é uma promessa de Deus. Lembrando que toda vez que nós falamos sobre conta bancária, sobre dinheiro, não se engane. Não se engane. Porque as pessoas confundem quando falam sobre dinheiro e envolvem, vamos dizer assim, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala sobre finanças por diversas e diversas vezes. E ela fala que as minhas finanças, o meu dinheiro, o seu dinheiro, aquilo que nós temos de riqueza, são para servir o reino de Deus. Não está dizendo, não confunda novamente, não está dizendo que tudo que você tem você precisa entregar. Não está dizendo isso. Em alguns momentos da palavra de Deus, o próprio Jesus chamou a atenção de uma pessoa ou de outra, os discípulos chamaram a atenção de uma pessoa ou de outra para que entregasse, mas foi um propósito específico. Agora Deus te dá forças, capacidades para que você cresça, expanda o que você tenha e o que você tem seja uma coluna na obra de Deus. Para você abençoar as pessoas, para você prover na mesa de outros, para você abençoar a obra de Deus, expandir o reino. Então, para isso também serve. É por isso que as promessas de Deus estão estabelecidas também nas tuas finanças. E nós lemos que as promessas, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Isso significa o querer, a decisão. Em Cristo está estabelecida a decisão de que as promessas se cumpram. O sim é o querer de Deus estabelecido em Cristo, em nós. Quando nós recebemos Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos o sim e o amém de Deus. E a Bíblia segue dizendo que todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. O amém é a realização. O amém significa assim seja, ou seja, a realização do que Cristo estabeleceu. Quando nós temos ele em nós, nós proclamamos o amém, é o que a palavra de Deus está dizendo. E está estabelecido o amém que nós proclamamos, que é a realização de Cristo. Então ele nos dá forças, capacidades, amplia a nossa visão, amplia nosso conhecimento, amplia a nossa sabedoria, amplia as nossas capacidades físicas, administrativas, criativas, para que a realização do Senhor venha ser estabelecida, já está estabelecida, venha ser concreta nas nossas vidas, palpável. Você perceba, você veja a realização. Veja o sim e o amém. O sim e o amém de Deus sobre nós. Tanto o querer quanto o realizar de Deus está estabelecido. E a palavra de Deus ela é muito clara, dizendo a nós que o sim e o amém está estabelecido. É por isso que eu posso chegar a você e dizer que a bênção de Deus está estabelecida e ponto. Está estabelecida sobre você e ponto final. Porque Deus decidiu te abençoar no momento em que você encontra-o, ou melhor, que Ele nos encontre e nós o aceitamos como único e suficiente Salvador. Sabe, todo o ato de Jesus na cruz não é somente uma história. Não é somente algo que ficou escrito em livros. Mas todo o ato de Jesus na cruz abriu portas para que eu e você fôssemos a bênção e abençoados por Deus. Você é a bênção de Deus. Você é a bênção de Deus. A sua casa é a bênção de Deus. A sua família é a bênção de Deus. O que você tem e o que você faz é a bênção de Deus, estabelecida sobre você. É por isso que eu e você precisamos nos dedicar ao máximo em tudo que nós fazemos. Sabe, eu procuro me dedicar ao máximo em tudo que eu faço. Tanto no meu trabalho, quanto no estudo da palavra de Deus, quanto entregando a palavra de Deus a você. Eu busco fazer o máximo da melhor qualidade possível. Por quê? Porque está estabelecida sobre a minha vida o sim e o amém. O querer e o realizar.
as promessas de Deus vão se cumprir sobre as nossas vidas, porque está estabelecido. Está estabelecido. Você pode me dizer, mas William, Deus já me prometeu. Alguém já trouxe uma palavra, talvez, de Deus para a minha vida, ou eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu vi algo, eu senti a cura, a restauração, a provisão, a amplitude dos meus negócios, mas eu não estou vendo as coisas palpáveis. A cura ainda não aconteceu. Um milagre ainda não aconteceu. E eu preciso te dizer que Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ler. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Todos os que o amam. Então, se você ama Deus, você foi chamado para um plano maior, para um propósito em Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam. Sabe quando eu aprendi isso? Que Deus age em todas as coisas, que todas as coisas cooperam, em outra tradução vai falar todas as coisas, estamos certos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quando eu passei por uma dificuldade na qual parecia que eu não ia suportar. Eu passei por uma perda, eu passei por uma dificuldade na qual eu não achava que não iria suportar. Mas depois que essa dificuldade passou, eu percebi que Deus estava agindo ali. Sabe, Deus está nos sustentando, está cuidando de nós, está cuidando da sua saúde, está cuidando do alimento na sua mesa, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando de você quando você está trabalhando, quando você está na rua. Aonde você vai, Deus está cuidando de você. E sabe, você pode passar por momentos difíceis, de perdas. Ainda assim, tudo aquilo está cooperando para o seu bem. Muitas vezes, Deus permite que venha uma falência ou que venha uma quebra de um relacionamento que vai doer em você. Você talvez não entenda no momento, mas aquilo está cooperando para o seu bem. Cooperando para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam. Deus, Ele não erra. Ele não vacila. A Bíblia fala que o guarda de Israel não dormita. Ele não dormita. Ele não dorme. Ele não descansa. Ele está cuidando e trabalhando ao teu favor. Pense comigo. O que temos nós? O que eu tenho, o que você tem para que Deus trabalhe ao nosso favor? O que nós faríamos para pagar isso? O que nós faríamos para compensar o trabalho de Deus ao nosso favor? E detalhe, Ele não é obrigado a trabalhar por mim e por você, nem um pouco. Ele não é obrigado a trabalhar por nós. Mas a palavra de Deus, ela declara que enquanto nós descansamos, Deus está trabalhando. E detalhe, a palavra de Deus ainda afirma que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar de todo perigo. Por isso eu posso afirmar para você que a vontade de Deus, a bênção de Deus, a provisão de Deus está estabelecida sobre você. Sobre você. Estabelecida e ponto final. Nós estamos em um propósito de oração por bênçãos, por milagres extraordinários. Bênçãos extraordinárias, por milagres extraordinários. E nós eu estou em jejum pela sua vida. Eu estou em jejum para que um milagre extraordinário aconteça na sua vida. Talvez é o primeiro dia que você está participando desse propósito, e nós vamos ficar 15 dias. 15 dias, hoje é o terceiro dia, em oração por milagres extraordinários. Se você quer fazer juntamente comigo esse jejum,
apresente ao Senhor, escolha algo, fale com o Senhor, peça direção, que Ele vai te direcionar no que você deve retirar. Se você não pode fazer o jejum ou não quer, ore. Ore, assista esse vídeo novamente se for necessário, os vídeos anteriores. Porque eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você e profetizar sobre a sua vida que o milagre extraordinário acontecerá. Não importa a área da sua vida. Não importa o que você precisa, qual intervenção você precisa do Senhor. Lembre-se, Romanos 8:28, estamos certos, a certeza, a convicção de que Deus age em todas as coisas, em tudo. Deus tem o poder para agir em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam. Todos os que o amam. Todos os que o amam, repito novamente, dos que foram chamados conforme o seu plano. Você é chamado de Deus. Você está no plano de Deus. Você está no plano de Deus. É por isso que está estabelecido sobre você a bênção de Deus. Se você me permite, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Você que tem um pedido de oração, coloque aqui nos comentários. Você que já tem um milagre declarado, se você já presenciou o milagre sobre aquilo que você está orando, coloque aqui nos comentários também. Isso é importante para que a fé de outros se elevem. Percebam o coração, a mente percebam que precisam orar mais, precisam se dedicar mais. E eu não estou cobrando você a isso. Eu estou dizendo que eu e você precisamos estar incansáveis. Incansáveis. Se nós buscamos algo, nós estamos incansáveis. Incansáveis para que a bênção de Deus venha sobre nós. Talvez a bênção de Deus ainda não chegou. Se você pode me dizer, William, mas se está estabelecido, por que não aconteceu ainda? Sabe, existem alguns pontos, algumas coisas que impedem a bênção de Deus de chegar na nossa vida. Um deles é o tempo de Deus. Eclesiastes vai dizer que existe tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus é estabelecido. É o tempo dele que é estabelecido. Outro ponto é a nossa dedicação em oração. A nossa dedicação em preparação também é outro ponto. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar incansavelmente para que o milagre aconteça. Você pode me dizer, então, William, isso depende só de mim? Não, não depende só de você. Não depende só de você. Uma parte é nossa, a outra parte é com Deus. Mas a nossa parte nós precisamos fazer, nós precisamos nos mover. Sabe, quando o povo saiu do deserto, tinha sido saiu do Egito. Moisés libertou o povo de Deus do Egito. Primeiro desafio deles, Mar Vermelho. Eles estavam em frente ao Mar Vermelho, não tinha por onde passar. Se eles retrocedessem, eles iam ser mortos. Em frente ao mar, clamando, Moisés clama ao Senhor e Deus diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. No instante que eles marcharam, eles colocaram o pé, as águas se abriram. Muitas das vezes, nós clamamos, mas não colocamos o pé. Nós clamamos, mas não tomamos a decisão de nos dedicar, de estudar, de enfrentar. Enfrentar é uma decisão nossa. O que seria enfrentar? Não é enfrentar a pessoa. É enfrentar a decisão, enfrentar a situação. Não, eu vou mudar essa situação. A minha atitude vai ser diferente. A minha atitude vai ser diferente. Eu não vou mais perguntar, eu não vou mais questionar, eu não vou mais discutir. Agora eu vou entregar nos pés do Senhor. Vou me dedicar em oração. E pode ter certeza que o milagre acontecerá. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar estas vidas que estão comigo nessa oração e te pedir, Pai, a tua intervenção. Nós cremos no teu poder, Senhor. Cremos no teu poder, cremos na tua vontade que está estabelecida sobre nós. Por isso, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, eu libero, Senhor amado, sobre a vida dos teus filhos, o poder, Senhor amado, de Deus. Aquilo, Senhor amado, que está estabelecido sobre a tua vontade, sobre eles, Pai.
No nome de Jesus, Pai, a cura, a intervenção do Senhor, o milagre extraordinário, eu declaro, Senhor amado, sobre a vida deles. Libero, Pai amado, com poder e autoridade de Cristo, o poder de Deus, a vida de Deus, a decisão de Deus, o milagre, o movimento nos céus. No nome de Jesus, Pai, que as capacidades sejam aumentadas, que a força seja aumentada, Senhor, que o poder de decisão seja aumentado, Pai. No nome de Jesus, Pai, que os teus filhos e filhas comecem a provar e ver o sim e o amém, o sim e o amém, o querer e o realizar do Senhor. No nome de Jesus, Pai, estabelece, Pai amado, a tua vontade, estabelece, Senhor amado, a tua decisão, estabelece, Senhor amado, a tua cura, o teu milagre extraordinário, a tua provisão, no nome santo e poderoso de Jesus. Que todo aquele que se sente angustiado, que se sente cansado, que se sente, Pai, humilhado, no nome de Jesus, que o teu poder venha se manifestar na fraqueza dele. E que o Senhor venha restabelecer a força, o ânimo, restabelecer o vigor. Em o nome de Jesus, Pai, que todo câncer, Senhor, seja expelido, que toda dor na coluna cesse no nome de Jesus, que toda fadiga, Senhor amado, permanente nessa vida, Pai, cesse no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que toda doença, Senhor amado, no sistema hormonal seja curada agora no nome de Jesus. Tudo aquilo que os médicos falaram, Senhor amado, que não tem mais retorno, que não tem mais cura, que não tem mais tratamento, Pai. No nome de Jesus, nós vamos contra toda a decisão humana. Nós vamos contra, Pai, todo o diagnóstico humano. No nome de Jesus, eu declaro a cura sobre essa vida, Pai. Eu declaro a cura, Senhor, sobre o corpo físico. Eu declaro a cura, Pai, a intervenção do Senhor sobre esses hormônios. No nome de Jesus, sobre o sistema respiratório, sobre o sistema circulatório. No nome santo e poderoso de Jesus. No nome de Jesus, que toda doença ainda não diagnosticada, mas que está causando lesões, Pai, no cérebro. No nome de Jesus, eu declaro a cura, a intervenção cirúrgica do Senhor, no nome poderoso de Jesus. Todo mioma desapareça agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, no nome de Jesus. Todo sistema reprodutor, eu dou uma ordem que venha a cura agora, seja restabelecido pelo poder do nome de Jesus. Toda dificuldade na derme, na epiderme, na musculatura, seja curada, restabelecida pelo poder do nome de Jesus. Toda hérnia, não importa o tipo, se é de disco, se é hérnia umbilical, abdominal, inguinal, eu dou uma ordem que seja curada e restabelecida no nome de Jesus, o corpo humano. Em nome de Jesus. Que toda dificuldade na movimentação, na mobilidade, no caminhar, no nome de Jesus, haja cura. Toda perna mais curta que a outra comece a crescer e normalizar. Normalizar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Haja cura. Haja cura pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Néfron, adoecido, eu dou uma ordem que a cura venha agora. No nome de Jesus, que o rim estabeleça a sua função natural. Todo rim paralisado, todo rim adoecido, seja curado pelo poder do nome de Jesus. Eu dou uma ordem para que a cura venha. 1, 2, 3. Haja cura. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Sabe, enquanto eu orava, eu tive algumas visões muito claras sobre o que eu deveria orar, especificamente sobre qual dificuldade. E o Senhor me mostrou diversas coisas e eu tenho certeza que você pegou essa cura. São várias pessoas que estarão assistindo e você pegou, eu tenho certeza. Eu te convido a testemunhar, não somente aqui,
mas para as outras pessoas da maravilha que Deus faz. Lembre, eu não faço nada, sou só um mensageiro, mas o Deus Todo-Poderoso que está em nós, Ele age em todas as circunstâncias. Ele é poderoso. Lembre-se, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Eu quero voltar lá em 2 Coríntios 1, capítulo 1, verso 20. Verso 21. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos uniu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de que tudo está por vir. De que tudo está por vir. Nós proclamamos através do Amém para a glória de Deus. A cura que aconteceu agora, hoje na sua vida, é para a glória de Deus. Por isso nós precisamos proclamar. O Espírito já está estabelecido em nós, o Espírito de Deus. É por isso que a cura aconteceu em você. Eu quero que você tenha um dia abençoado com a sua família. Conte para todos o milagre que aconteceu, porque eu creio que o Senhor agiu na sua vida com milagres extraordinários. Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia abençoado, um domingo feliz com a sua família, em nome de Jesus. Amanhã eu retorno às 6h30 para abençoar o teu dia e orar por mais milagres extraordinários que acontecerão na sua vida novamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você pode, compartilha com o máximo de pessoas, com 10, 20, 30, nos seus grupos, nas suas redes, aonde você puder, porque talvez você não seja curado de uma área que nós oramos, mas tem alguém que precisa dessa oração, e você é um canal de bênção. Eu já vou compartilhar agora com todos os lugares onde eu posso, para que vidas sejam alcançadas no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus poderosamente. Não esqueça, você é vencedor. Deus te abençoe. Até mais.